Povo de Deus, vamos chegando, vamos entrando no nosso encontrinho de quinta-feira às 4. A gente está aqui para falar de literatura e cosmovisão cristã. Então esse mês agora de agosto a gente está lendo João Guimarães Rosa, Campo Geral, esse livreto aqui, essa novelinha que vai falar do sertão mineiro, contar para nós a história do Miguelim, um clássico da literatura brasileira que a gente está analisando sob a cosmovisão cristã. E, bom, o nosso trabalho aqui nesse Instagram é exatamente esse. É fazer com que você aprenda a pensar, aprenda a criticar aquilo que lê, a criticar aquilo que ouve, a não aceitar qualquer informação vinda de qualquer lugar como verdadeira. Essa é a minha missão na sua vida, te dar recursos de interpretação, recursos intelectuais, para que você possa crescer em conhecimento, não só conhecimento de Deus, mas também, a partir do conhecimento de Deus, conhecimento de mundo. Então seja muito bem-vindo aqui às nossas lives, eu espero que você goste. Eu vou chamar o meu irmão Paulo Pedrão para estar... E aí, gente, beleza? Oi, Vivi. Meu áudio tá bom? Que eu tô com o aquecedor ligado na tora aqui. Tá me atrapalhando a minha voz aí? Não, e a minha? Não, tá bom. Eu quero mostrar um presente que eu acabei de ganhar. Mas eu Mais não um, vou contar. mais um Jesus aí? Não, eu não vou contar o que que é. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, só vai saber no sábado. Olha aqui, olha. Dá pra ler o que tá escrito? É que tá do contrário, mas é o It pelo mundo? Eu vou virar aqui. Aham, agora. Irt pelo mundo. Ai, que bonitinho. Acabei de ganhar, que não é uma gracinha. Ganhei de aniversário. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, até o Alegoria sábado, 9 da manhã, vai ficar sabendo. Tá. Paulo, você cortou o cabelo, meu irmão, gracioso. Oi, eu Tá fiz uma bonito. pintosa pra sábado. Tá uma graça, tá bonito. Seja bem-vindo a esse canal de novo. Estava aqui falando pro povo que os principais objetivos que nós temos aqui é ensinar as pessoas a ler, ensinar elas a pensar. Por exemplo, lá no grupo de leitura, né, que o Paulo tá com a gente esse mês, o nosso foco não é ler para você. O nosso foco é que você leia, entenda o que você tá lendo. Oi, Edna, querida. Tô ansiosa para te encontrar, viu, meu amor? Bem pronta para levar um aperto, bem gostoso. E aí, então, qual é a nossa intenção primeira? É trazer à tona no texto os principais pontos, os principais aspectos que são mais relevantes e que a gente acredita que talvez na sua leitura comum do dia a dia você não tenha percebido. Então, eu não quero ler para você, eu não quero interpretar para você, eu não quero pensar por você. Eu quero te ajudar a criar caminhos mentais, caminhos neurais que te treinem a encontrar as respostas para as tuas perguntas nos lugares mais adequados. A gente teve um encontro de estudo uma vez, que uma moça que eu sou apaixonada falou para mim assim, sobre a questão do poder que as palavras têm. E que ela havia sido ensinada que o poder da palavra de Deus se aplica a nós, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, a partir da teologia positiva, ela estava sendo ensinada que ela pode decretar coisas com a sua própria boca. E numa discussão dessas, eu toquei nela, né? Eu falei que esse entendimento não era adequado, falei para ela dar uma pesquisada aqui e ali. E antes da gente entrar na live, ela estava me mandando um monte de print de coisa que ela leu e me agradecendo, porque ela viveu muitos anos crendo numa coisa que agora ela entende biblicamente que não é verdade. Então, o nosso objetivo aqui é esse. É você pegar uma literatura como essa, uma literatura comum brasileira, um clássico nacional, ler e criar caminhos neurais para encontrar Jesus aqui, para encontrar ensino bíblico, para encontrar princípio moral, normas morais que Deus implanta na sociedade e que dá para descobrir em qualquer leitura. E vamos lá.
Paulo, faça as honras. Cara, te falar que essa leitura tá me deixando com um ranço com alguns personagens. Eu tô com É, ranço com tudo, Paulo, com tudo. peraí, tá. Cara, aquela a voz Indra, eu peguei uma birra dela, mas eu, assim, não é birra pela birra, é aquela birra pessoal, sabe? Que você fala, se eu ver na minha frente, eu não dou bom dia, sei lá o que eu faço. E... Mas Mas aí, ela é uma típica crente do interior, né? Ela é uma típica crente do interior, que pega o terço, enrola na mão de domingo e vai para a missa. Senta, ouve e acha que aquilo fez dela santa. Por quê? Porque a gente precisa entender que uma das crenças da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que predominantemente está nesses lugares mais pobres, né? As comunidades geralmente nascem em volta de uma Igreja Católica Romana. Então, o que se prega nessas igrejas é que a missa é uma visita ao céu. A missa é um tipo de redenção. Ela é um tipo de sacralização do homem. Então, quando essa pessoa, essa avó, pega o tercinho dela, enrola na mão e vai para a missa de domingo, ela acredita que ela está sendo santificada. E esse tem é o um, problema maior que eu acho que tem é um dela. aspecto também, o meu pai, a minha mãe casou, minha mãe era cristã, evangélica, mas ela casou com meu pai enquanto católico, depois que ele foi se converter, digamos assim. E ele conta para mim que quando ele ia à igreja, obviamente eles não liam a Bíblia em casa, mas o meu pai, de interior, cidade 2.000 habitantes mais ou menos, eu faço esse paralelo porque a minha família, por parte de pai, veio de lavoura, igual eles. E em nenhum momento você vê no livro eles falando de Bíblia, ou vendo, ou conversando com o padre. Mas ele dá a entender que eles sabem de cor todas as doutrinas possíveis, mesmo que para isso eles criem doutrina baseada em experiência. E uma coisa que meu pai dizia era que a missa era feita em latim, mesmo depois da Reforma Protestante, tantas coisas. Então, assim, tinha aquela situação que às vezes encontrava alguém, ou ele não ia ao culto, mas perguntava para a mãe como é que tinha ido. E aí, mas foi bênção? Foi. O que o padre falou? Foi bênção, filho. Não, mas o que você aprendeu de novo? Foi bênção, filho. Nem se entendia o que se falava, né? Não. Sim. Uma coisa que a gente confunde, acho que confunde até hoje, é eloquência com sabedoria, né? A gente até hoje confunde, né? Então, se o padre tá lá falando em latim, ele sabe mais do que eu, portanto, ele é o certo. E na igreja evangélica a gente tem feito isso com quem fala mais alto, né? Com quem tem uma oratória melhor, a gente tem feito isso com quem mente melhor. A gente acredita mais em Isso quem mente torna melhor. mais perigoso, principalmente quando você sai do catolicismo e vem para o protestantismo, porque lá existe essa questão hierárquica. Então você não questiona. O padre falou, tá falado. O Papa falou, se pronunciou em termos teológicos, tá falado. E aí, quando você vem para o protestantismo, e na Bíblia a gente não vê isso, mas a gente vê um exortai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, mas você não tira de si esse catolicismo, você cria uma infalibilidade pastoral que não existe. Ah, se o pastor falou, tá falado, é a regra, ninguém questiona. Aí você não vai nem averiguar a Bíblia. E é interessante que Paulo chama os bereanos de nobres, e a única passagem na Bíblia é que alguém é tido como espírito de nobreza, porque eles pegaram a pregação de Paulo, abriram a Bíblia e falaram, vamos ver se bate aqui. Enfim. Por que você acha que a gente não faz mais isso? Eu estou tentando descobrir a resposta. Por que as pessoas não buscam? Eu não consigo encontrar uma resposta plausível, porque eu criei em Cristo estudando a Bíblia, né? Então, eu não sei, para mim não faz muito sentido crer num Deus desconhecido. Eu não sei. Você tem uma resposta? Por que a gente não busca? Por que a gente acredita nesse Deus de ouvir falar? Por quê? Por quê?
longe de mim dizer que eu tenho a resposta, mas eu tenho algumas suspeitas. A primeira delas, o Brasil, ele é um país católico. E como eu disse, no catolicismo tem essa questão de hierarquia e você não questiona. Pelo menos, se algum católico estiver aqui e puder me corrigir, corrija. Mas na experiência que eu tenho de familiares ali, o que eu vejo é isso na prática. Esse é um ponto. Então, aí às vezes a pessoa vem para o protestantismo, então ela sai do catolicismo, mas esse aspecto do catolicismo não sai dela. E isso acontece muito quando a gente pensa em sincretismo religioso. Então, a pessoa sai da Umbanda e quando ela vai para o meio evangélico, ela tenta fazer uma... É o macumbélico, né? Que algumas pessoas falam. Elas tentam usar a amarração lá para fazer uma oração gospel de amarração, sabe? Então, tem esse aspecto. Então, você sai de um lugar e vem para o protestantismo, mas com as coisas de antes, você não tenta aprender. O que eu vejo também, o nosso sistema de educação, ele ensina a gente a memorizar, decorar e repetir a nossa escola, como um todo, desde da infância até a universidade. Incute, ensina a gente, de maneira sutil ou mais direta, não a pensar, a questionar, fazer pergunta. Não, tem que memorizar, tem que decorar e repetir. Então, isso não incentiva você a pesquisa, a ler a Bíblia. Incentiva você, do mesmo jeito que você decora o que o professor fala, você decora o que o pastor fala. Esses são dois pontos que eu vejo muito fortes. E aí, esse é um perigo, porque se você não tem familiaridade com a Bíblia, qualquer coisa que fala para você, você acredita, você não consegue nem confrontar. E isso é perigoso por duas razões. Primeiro, você não sabe quais são as promessas de Deus, se você não tem familiaridade com a Bíblia. Então, na primeira tribulação, no primeiro perrengue, você não consegue encontrar segurança e convicção em Deus, porque você não sabe quais são as promessas, você não sabe que depois da noite triste vai ter o consolo pela manhã. E, ao mesmo tempo, você não sabe aquilo que Deus abomina. Então, você acha que tudo que você pode fazer qualquer coisa. Porque no mundo, se você faz alguma coisa, se você deixa de pagar um boleto, seu nome vai para o Serasa. Se você comete um crime, a polícia aparece. Mas nem sempre a resposta de Deus é imediata. Tem conta que a gente presta só quando Jesus voltar. E aí isso dá uma falsa ilusão, se você não tem familiaridade com a Bíblia, de que está tudo bem. Porque se eu tivesse feito algo errado e Deus não me deu um puxão de orelha agora... Esses são dois pontos que eu vejo muito fortes. Então, a pessoa troca de uma religião, mas mantém as estruturas ensinadas de antes, não tenta entender como o evangelho funciona. Mas também essa questão de decorar, repetir e memorizar. Então, você não faz pergunta, você não questiona. Você sabe que esses dois fundamentos são os dois fundamentos que norteiam todo o trabalho que a gente faz nesse canal, né? Porque, primeiro, eu venho da tradição católica romana. Eu fui crismada na igreja católica. Eu nunca criei em Cristo. Então, eu consumia lá os sacramentos deles, eu fazia todas aquelas coisas e eu não fazia sentido para mim. Então, quando eu chego na religião evangélica, que nem foi na religião evangélica que eu cheguei em Jesus. Eu queria saber quem era esse cara, que eu não tinha ouvido falar antes. Então, quando eu chego em Jesus e eu olho, eu sempre tive hábito de leitura, e eu olho para qual que é o hábito que a pessoa precisa ter quando quer conhecer alguém. Alguém já morto. Alguém que não está mais presente, que eu não posso bater na porta da casa, sentar na mesa para conversar. Eu vou procurar uma biografia. Eu vou procurar literaturas que falem daquela pessoa. E aí, qual é a única literatura confiável que fala de Jesus, segundo a tradição cristã, seja católica, seja evangélica? A Bíblia. Então foi a primeira coisa que eu comprei. Fui comprar uma Bíblia, fui ler a Bíblia. E eu vi que eu não conseguia ler muita coisa e entender muita coisa. Por quê? Porque espiritualmente os meus olhos não haviam sido abertos. E humanamente eu precisava conhecer mais daquela cultura para que eu entendesse o contexto social e assim entender o comportamento daquelas pessoas. Por que certos comportamentos eram tão significativos antes, se hoje não são mais? E aí o que eu fui fazer? Eu fui andando para trás.
fui buscar pesquisar a cultura, querer entender o Israel, querer entender. Tem gente, eu tenho certeza que tem gente até hoje que não sabe qual é a diferença. Por que que o povo tem o nome de hebreu, israelita, judeu? Qual que é a diferença? Hebreu, judeu, israelita. Então, foram perguntas que foram surgindo básicas de começo de estudo. E que eu, através dessas perguntas, fui encontrando pequenas respostas e construindo o meu conhecimento. Então, quando eu chego na internet, depois de 5 anos estudando, quando eu chego na internet, eu lembro dos meus processos. E aí eu penso, bom, o que eu preciso fazer para ajudar essas pessoas que estão no mesmo lugar que eu estava a construir o mesmo processo? Porque agora eu já entendia pela fé. Mas pode ser que tem gente aí do outro lado que ainda não entenda pela fé. Então eu comecei a pensar em construir esse caminho. Como? Comecei a fazer post de ensino. Comecei a fazer live de ensino. Aí, pouco tempo depois, eu criei o grupo de leitura. Por que que existe o grupo de leitura coletiva? Já falei no começo da live. Para a gente aprender a ler. Aprender a ler. O que é mais fácil, para quando chegar no mais difícil, não ser tão difícil assim. Então, essa mentoria que a gente faz toda semana, porque é uma baita de uma mentoria. Quantas horas nós ficamos lá, Paulo? Esse mês você está experimentando um pouquinho do que eu já faço há 1 ano e meio. É trabalho? Então, assim, é 1h30, 2 horas. A gente já teve encontro de 3 horas. Quando a gente leu o Agostinho, nossa! Era a conversa que não acabava mais. Sabe, isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu comecei a experimentar mais isso quando eu comecei a contar para as pessoas perto de mim que eu estava escrevendo aquele livro que eu publiquei. E aí eu percebi na marra, tanto no ambiente cristão quanto no ambiente secular, como o trabalho intelectual no Brasil é visto como hobby. Então, você que está fazendo mestrado, eu ainda não fiz, você deve saber mais. A hora que alguém pergunta, eu estou fazendo carreira acadêmica. Então, mas você trabalha com o quê? Não, é trabalho. Porque para a gente chegar aqui e fazer essas reflexões, não é uma leitura de 5 minutos que vai conseguir fazer a gente fazer um debate sim. Então, você precisa ler, você precisa meditar, aí você precisa reler, aí você precisa botar a cabeça para funcionar, fazer paralelo com a Bíblia, mas se você não tem familiaridade com a Bíblia, você vai fazer paralelo com o quê? Para a gente chegar aqui numa live de 40 minutos e conseguir discorrer sem gaguejar. Isso não é fácil. Mas não, você trabalha com o quê? Sem falar que a gente também sente sono, a gente também tem cansaço, e a gente também tem que lutar contra essas coisas para conseguir estudar, né? Então, uma coisa que assim, ó, dentre muitas atrocidades, por causa do lançamento, né? Por causa da imersão que a gente vai fazer sábado, uma das coisas que falaram para mim assim: eu espero mesmo que o ensino que você vai dar seja de graça, porque de graça recebeste, de graça dai. Cara, eu fiquei pensando como as pessoas são injustas. Eu tô há pelo menos 2 anos ensinando de graça nesse Instagram. Essa é uma das razões pelas quais o Brasil, financeiramente falando, não prospera. O brasileiro que quer tudo de graça, mas não quer recompensar um serviço ou um produto que é bem feito. O brasileiro quer o salário no fim do mês, mas não quer, de repente, pôr um projeto em prática, empreender, criar uma empresa própria. E aí, quando alguém prospera, ele fala, deve ter roubado, deve ter molhado a mão de alguém. Mas não só isso, Paulo. Olha, não só isso. Quantos seguidores eu tenho nessa rede social aqui, só nessa? Quantas pessoas estão online com a gente agora? As pessoas não têm interesse. Elas querem que você trabalhe de graça o tempo inteiro, mas elas não têm interesse no que você está fazendo. Elas falam, de graça recebei, de graça dai. Mas você está dando de graça e elas não estão querendo saber. Mas é uma hipocrisia. Por relação ao trabalho dessa pessoa, eu duvido que ela vai fazer de graça. Não, minha consulta é tanto a hora. Você vê o grupo de leitura. Quantas pessoas a gente tem no grupo de leitura? Em média, dá umas 20 pessoas ao vivo. Mais umas, dependendo do livro, já chegou a 40,
Isso é visualizações do 2% gravado. do número de pessoas que você tem no Telegram. Exatamente. Mas no 2% no fundo, mas Telegram. no primeiro Quantos por cento no parece que, Instagram? mas a hora que a gente para ver, é a pessoa realmente que não quer investir no aprendizado dela. É isso que eu tô falando. A pessoa tá falando, ai, você tem que fazer todas as coisas de graça. Eu tô fazendo e Pela você não isso. tá aqui. Eu tô fazendo tudo de graça e você não tá aqui. Ô, Paulo, a aula que eu dei terça e ontem, 10 horas da noite aqui nesse Instagram, foram uma das coisas mais sublimes que eu já fiz em toda a minha vida. Não, você falou de um dos aspectos mais lindos da teologia sistemática. Cara, quem que dá aula de teontologia de graça na internet hoje? Ninguém. Acha um! Eu quero que tu ache um e me diga! E eu tô aqui fazendo e a pessoa ainda tá reclamando! Mas esse é o retrato daquilo que eu estava respondendo na minha visão. Aprendizado é hobby. A parte intelectual, você desenvolver a sua mente, isso é hobby. Cara, isso é mentalidade de escravo. Você tem que suar e ralar e... Não, isso é mentalidade de escravo. Escravo que não usa a cabeça. Ele só obedece, segue ordens e não reclama. Então, cara, quantas... Isso aqui que a gente está fazendo, que você está fazendo, a gente está fazendo, isso aqui é uma sementinha para que, de repente, daqui 30, 40 anos, a próxima geração que seja, comece a mudar, porque, infelizmente, tem muita gente que perdeu. Eu dou risada meio de nervoso, porque, cara, é muito triste, é muito decepcionante. E, assim, pensando no ponto de vista cristão, vai. Se não tivesse tido a reforma protestante, a gente até entende. Mas quantas versões de Bíblia a gente não tem em todas as línguas? Em quantas versões? NVI, NVT, NTLH, NAA, aí tem o Almeidão, aí tem o Almeida revisado, aí tem o Almeida revisado e atualizado. Ah, eu não gosto de ler. Tem audiobook, tem iPhone, tem aplicativo, sabe? É. Bom, volta aí pro livro. Você tava falando mal da avó. Então, na página 38, pensando na avó, eu peguei uma frase do Milinguim. Agora pensava uma raiva dos irmãos e dos parentes. Não era raiva bem, era um desconhecer deles, um desgosto. Eu lembrei de José. Não é a mesma coisa, mas eu lembrei o que fizeram de José quando venderam ele como escravo. Que você está num ambiente que você tem tudo para você, sabe, viver uma vida boa, uma vida feliz, uma vida com amor, mas tudo que você gera numa criança de 8 anos é um desejo, é um desgosto por todo mundo. Fala, cara, que droga, velho. Porque tudo bem, é uma vida sofrida, é quase que uma vida severina, que nem o livro anterior, mas, cara, você tá com pessoas que, em tese, te amam, né? É. O meu problema com o Miguelinho é assim, ó. Duas coisas que me chamam muita atenção nessa narrativa. Primeiro, ele é uma criança adulta. É uma criança com a visão de mundo adulta. O sofrimento gera em nós amadurecimento. E nem sempre isso é ruim. Pelo contrário, Deus trabalha assim. É no sofrimento que Deus nos cresce. Antigamente, na nossa época, quantos anos você tem, Paulo? 32. Na nossa época. Ok. Eu tenho quase 40. Eu tô gostando de dizer que eu tenho quase 40, porque eu já passei dos 35. Me sinto madura. Me sinto madura. Então, na nossa época, a gente não protegia a criança do sofrimento, igual protege hoje. Tropeçou, levanta, bora, para de O chorar. mertiolate, Hã? na nossa época, o mertiolate ardia. Não era igual agora, que não dói. Ele ardia pra caramba. Você via estrela, velho. Se a criança fazia pirraça, não tinha educação positiva. Não, era porrada. Dá uns tapas na bunda dela que ela vai ver que a dor do tapa
é maior do que a dor da frustração. E aí ela vai aprender a se frustrar. Ela vai aprender a lidar com a frustração, porque o dia que ela tiver que ir para o mundo, ser mandada embora do emprego, ser maltratado pelo colega de trabalho que não gosta dela, tentar fazer uma venda e não conseguir porque não teve argumento bom o suficiente, ou qualquer outra coisa, quando bater de carro, sofrer um acidente de carro, ela vai aprender a lidar com a frustração desde pequena e ela vai conseguir lidar com aquilo na vida adulta de forma muito melhor. Então hoje a gente parou de dar sofrimento para as crianças. A gente tirou delas o benefício da maturidade precoce e colocou nelas o malefício da infantilidade tardia. Cada dia ficando a adolescência mais tarde, até mais tarde. Você acredita? Adolescente até os 25 anos? Ah, mas vai sempre atualizar ali, né? Ó, eu vou até falar mais baixo para o vizinho me escutar, mas os meus vizinhos aqui de apartamento, eles são casados. Tem ali nossa idade, mais ou menos. Mas toda vez que eu abro a porta e vou pro corredor pegar o elevador, ele tá jogando videogame no computador. Eu ouço a tecla e ele falando com alguém, não, mata ali, vai ali, vai ali. O cara passa a semana todo, o dia todo no game. Fala, mas ele casou com a mãe? Ele não casou com a mulher. É, pior. Fico pensando como que esse povo faz para ter um bom sexo. Você Porque não transa há com a mãe? estímulo. Transa com a mãe? Não tem. Pior. O que eu imagino que é um casamento ou relacionamento. Às vezes me dá um nervoso, me dá vontade de bater na porta, porque daí eu preparo o texto de sábado, aí eu saio para levar o lixo, aí eu volto, leio o texto aqui para preparar para a live, eu volto, e tá lá a tecla, já fiz 1001 coisa, tá lá a tecla, mas que droga. Mas também nisso que você falou de sofrimento, a gente só tem que tomar cuidado para não virar vozinha daqui, daí dá sofrimento demais. Lá na página 39, quando ele cai da árvore, bem feito. Sim. Isso é sem vergonhice, é falta de couro. Tipo, mano, é a avó, cara. Que assim, ó, que o nosso aceitamento do sofrimento não seja um encorajamento para a dor. É preciso que haja um equilíbrio. Então, eu enfrento o sofrimento porque ele é natural. Ele vem, ele acontece, ele me amadurece. Mas que o meu enfrentar do sofrimento não seja um buscar pela dor. Isso aqui, a vida fica desnecessariamente pesada, porque logo em seguida, na página 41, vai falar que, eu não lembro o que aconteceu, mas a mãe Tina pôs ele no colo, macio, manso, fazendo carinho, falando carinhos, ele nem esperava por isso. Isso nem antes, nem depois, nunca tinha acontecido. Então, nem o pai, nem a mãe, nem a avó, ninguém nunca tinha botado ele no colo e fazer um carinho, velho. Então, se de um lado a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento, a gente também precisa aprender a demonstrar amor e afeto, cara. Senão a vida fica necessariamente pesada. No livro do Paulo que nós estamos lendo, que ele vai falar da necessidade da afetividade. Ele vai dizer... Ah, é aquele episódio da irmã que liga para ele. Vou ler Sim. aqui, ó. Esse livreto aqui é o livro que a gente está lendo agora em agosto, lá no clube de leitura, né? Então tem uma parte aqui que o tio Nandes vai falar sobre quando em Atos 20 e 37, Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso e aqueles homens abraçam Paulo, beijam Paulo numa praia, num lugar público, para se despedir dele. Ele fala assim, eles não negaram, não camuflaram, nem esconderam as suas emoções. A mídia empapuçada de violência está minando as nossas emoções. Estamos ficando secos como um deserto. Não conseguimos mais chorar nem expressar emoções. Uma senhora da igreja, depois do culto, disse-me entre lágrimas: Pastor, eu valorizo muito o seu abraço na porta da igreja, porque é o único abraço que eu recebo na semana. E aí eu vou falar uma coisa para você. Fui ministrar para mulheres esses dias num congresso e eu falo sobre abuso sexual e violência infantil em alguns lugares.
Nesse dia eu falei, o meu esposo estava comigo, e no final nós pedimos para que as mulheres viessem abraçar o meu marido e o pastor que estava lá presente. Quando elas abraçavam eles, que provavelmente pode ser o primeiro abraço afetivo de um homem que essas mulheres já receberam, Paulo, elas choraram de um jeito que o meu marido se emocionou. E o Léo não chora por nada. Ele se emocionou de perceber que um abraço vindo de um homem é muito curativo para uma mulher que foi ferida, magoada, que foi usada talvez de forma impiedosa. Então, o toque físico de um homem piedoso sobre o corpo de uma mulher que sofre tem poder curativo, e isso é bíblico, porque o cabeça do homem é Cristo. Então ele é o representante de Cristo aqui. Ele é os braços de Cristo. E eu acredito que os homens precisam tomar esse lugar. Eu Entender. lembro, quando penso nisso, nesse aspecto que você está falando, eu lembro de Boaz. Porque Boaz, quando ele casa com Ruth, ele prefigura o lado redentivo de Jesus. E se nós somos a imagem e semelhança de Jesus, um homem, ele pode sim resplandecer esse caráter redentivo na vida de uma mulher. Aí redime a história, redime o caráter, redime a autoestima, redime o amor, redime tantas coisas. Quantos homens mais velhos que eu não conheço, porque cresceram num ambiente duro, e ao ponto deles falarem, eu chegar e falar, não, mas você precisa pôr isso para fora, senão, cara, você vai lidar como? Aí sempre a mesma resposta. Eu prefiro morrer a lidar com o que está aqui dentro. A pessoa já está, nossa, para lá de cauterizado. Eu assisti um vídeo hoje de um lutador que tinha acabado de ganhar uma luta. E quando ele pega o microfone da ESPN, ele fala assim: 5 horas antes da minha pesagem para essa luta, eu recebi um telefonema de que um dos meus melhores amigos se suicidou. A gente precisa quebrar esse estigma de que homem não sente, de que homem não sofre. E ele fala: se você é homem, tá me ouvindo e já pensou em suicidar, fale com alguém. Porque eu preferi o meu amigo chorando no meu ombro do que eu tendo que ir ao velório dele daqui a uma semana. Essa história de que o homem não chora é mentira. Porque o versículo mais lindo de toda a escritura para mim é o que diz que Jesus chorou. Porque por Jesus chorar e ter nos amado de tal maneira, foi que ele se entregou numa cruz por nós. Deu sua vida para que, através dele, tivéssemos também vida em abundância. Eu experimentei isso quando eu tive depressão e lutava quase que diariamente com pensamento suicida. E aí eu cresci num ambiente cristão, então meu ambiente social por muitos anos era composto por pessoas que me amavam, membros parentes de sangue, mas ao mesmo tempo cristãos. E era sempre assim: tem um pecado escondido aí? Ah, você é frouxo, você veio de uma família classe média alta, você, sei lá, sabe o que é sofrer? Isso aí é frescura, não é homem de verdade. E aí, o que você faz? Se, por isso que eu falo, se a gente não tem familiaridade com a Bíblia e se a gente não busca intimidade com Deus, a gente surta. A gente surta. Porque eu tenho para mim que a minha vida é um milagre, justamente porque quando criança eu tive o meu primeiro encontro com Jesus, eu sabia que eu não estava louco. Aí eu sempre me remetia àquilo, aquele encontro, sabe? Não, um dia eu vou encontrar ele, eu vou chegar chorando, definhado, o que seja, mas eu não vou ceder. E aí, cara, a gente pega esse ambiente aqui do livro, isso que você tem falado, tudo bem, a gente tem que exortar e corrigir, mas cadê o amor? Cadê esse equilíbrio que você mencionou? A vida já é difícil, Jesus já tinha dito que a gente ia ter aflição e sofrimento, mas será que a gente não pode também, ao mesmo tempo que às vezes ser duro e precisa, mas também dar esse outro lado, o lado redentivo, esse colo, ser cura, ser amor, dar um abraço? Eu fiz um experimento nos últimos anos com pessoas próximas a mim,
de começar a ser grato pelas pequenas coisas. De não simplesmente expressar, obrigado. Por quê? Porque você fez isso para mim. Porque você cozinhou isso para mim. Porque você me deu carona. Obrigado. E dava um abraço. Todos que eu fiz isso, ficaram sem reação por alguns segundos. E eu sou meio piadista, acho que eles ficaram esperando assim, qual é a piada? Eu não entendi ainda. As pessoas não sabem, pelo menos as perto de mim, não sabiam lidar com gratidão, com um abraço, com uma demonstração de amor. Isso, para mim, me doeu mais do que terem me chamado de frouxo quando eu tinha depressão. Porque chutar cachorro morto é fácil. Mas a gente não saber lidar com expressões de amor, eu falei, cara, peraí, o buraco é mais embaixo do que eu tô pensando. E Isso aí que eu acho aumenta a nossa que essas... responsabilidade. Isso aumenta a nossa responsabilidade. A gente se torna muito mais responsável pelo outro quando a gente entende isso aí que você está falando, né? E você vê, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade quando a gente entende isso, quando a gente vê que o Brasil tem quase 90% de cristãos, ou seja, a gente tem sal para salgar e estragar, tem luz para iluminar, mas a gente é mais conhecido pela bunda, pelo carnaval, pela criminalidade, pelo narcotráfico, pela corrupção. Ou seja, não é 90%. E aí, a hora que a gente percebe isso e a escama do olho sai, a gente vai fazer o que agora com essa informação que a gente não tinha antes? É, meu querido, vamos pensar, né? Temos que pensar. E aí, eu sempre falo isso pro meu povo maravilhoso que acompanha aqui. Nós fomos treinados muito tempo a não concluir pensamentos. Mas nesse canal aqui, a gente está voltando a aprender a pensar. Amém? Então, a gente inicia um pensamento, desenvolve, em algum momento a gente precisa concluir. E nós vamos chegar lá. Bom, então, o primeiro aspecto que eu queria falar era disso, da maturidade precoce. Hoje a gente tem infantilidade tardia, porque a gente tem fugido do sofrimento igual o diabo da cruz. E outra coisa que eu ia falar é como esse menino tem uma clara noção do que é maldade. Ele vai falar aqui, deixa eu achar, aqui ó, na página 51. Um dos textos mais maravilhosos que eu li nesse livro. E tá difícil achar texto maravilhoso nesse livro, hein? Que coisa chata de ler, perdão, Senhor, mas é chato. Página 51, ele diz assim: então, mas por que pai e os outros se praziam tão risonhos, doidavam tão animados, alegres na hora de caçar à toa, de matar o tatu e os outros bichinhos desvalidos? Assim, com o gole disso, com aquela alegria avermelhada, era que o demônio precisava de gostar de produzir os sofrimentos da gente nos infernos? Mas nem queriam que ele, Miguelinho, tivesse pena do tatu, pobrezinho de Deus, sozinho em seu ofício, carecido de nenhuma amizade. Miguelinho inventava outra espécie de nojo das pessoas grandes. Crescesse que crescesse, nunca havia de poder estimar aqueles, nem ser sincero companheiro. Aí, ele grande, os outros podiam mudar para ser bons, mas sempre um dia eles tinham gostado de matar o tatu com judiação. E aprontado o castigo, essas coisas todas, e mandado embora a Cuca Pingo de Ouro para lugar onde ela não ia reconhecer ninguém e já estava quase ceguinha. Então, esse menino, ele observa a maldade, perceba, ele observa a maldade, ele fala, não faz sentido a alegria demoníaca desses homens em caçar à toa o tatu e os outros bichinhos desvalidos. E ele fala assim, olha, pobrezinho de Deus, sozinho em seu ofício, carecido de nenhuma amizade, Miguelinho está reconhecendo a inimizade dos homens para com Deus. Coisa que nem o homem hoje enxerga, o adulto, o crente.
Ele não consegue enxergar que a liberdade humana é inimizade com Deus, que a amizade com o mundo é rebeldia contra Deus, que maltratar pessoas, animais e criação. A gente falou disso terça-feira na aula que eu dei aqui, sobre a criação de Deus comunicar sua natureza, comunicar quem ele é. E um Só que, menino de 8 anos falando isso. só que tem outra coisa, que é, para mim é uma tragédia. Ele percebeu isso olhando para o tatu, mas ele não percebeu que olhar o que estavam fazendo com o tatu era o que essas mesmas pessoas faziam com ele. Porque quando, na semana passada, a gente viu que ele foi defender a mãe, o pai espancou ele. E 2 páginas atrás, quando ele estava doente, olha o que ele fala. O Dito não chama mais para brincar. O Dito quase não mais se importava com ele. O Dito não gostava mais dele. Cada dia todos deixavam de gostar dele um bocadinho. Cismavam a sorte dele. Parecia que todos já estavam pressentindo e queriam desacostumar com a presença dele, porque ele estava doente. Então, ele estava doente, e do mesmo jeito que essas pessoas tinham prazer em caçar animais, maltratar a criação, eles nem se importavam de que, vamos supor que ele ia morrer, nem se importavam de deixar os últimos momentos felizes e carinhosos em amor. Não, simplesmente, morre aí sozinho, então. Para mim é tragédia, porque ele já estava vivendo aquilo que ele viu com o tatu, mas ele só chegou à conclusão que ele olhou para o tatu, ele não percebeu como estavam tratando ele. Ele é o tatu. Pelo menos eu enxerguei assim. Pior. Pior. Ele é o tatu. Que mais, Paulo? Você falou como ele é maduro em termos de reflexões, e aí ele começa a questionar o incesto, né? Ele quer casar com a irmã, mas ao mesmo tempo ele fala, e aí, isso não é errado? Isso não é pecado, mas ele quer casar com a irmã. Ele pede ela em casamento. Quando for mais velho, você não casa comigo, não? Existe em nós um senso de moral, né? Existe uma noção imposta por Deus na nossa criação do que é certo e o que é errado, do que pode e o que não pode diante de Deus. Ele comunica isso para nós quando ele nos dá um senso de divindade. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E a gente sempre decide pelo que é errado. Por isso que não somos nós que aceitamos Jesus, porque Jesus não quer a gente. Entende? Se for olhar quem somos, todos miseráveis, Jesus não quer a gente, não. Para que Jesus quer um bando de lixo para levar para o seu santuário, para levar para o seu santo lugar, para botar imundície, lama lá? E quando a gente enxerga isso e a gente fala, nossa, mas mesmo assim Jesus veio me buscar. Como é que você pode ter audácia de dizer que aceita Jesus? Como é que você pode ter essa coragem de dizer que aceita o santo na tua imundice? Cara, Isso é um absurdo. isso é tão profundo. Nos últimos anos eu tenho estudado, lido e pesquisado sobre perseguição a cristãos. E a maior perseguição atual é do islamismo. E eu acabei encontrando o testemunho de uma muçulmana que se converteu. E, gente, quem mais sofre não é nem cristão em terra muçulmana, é um muçulmano que se converte. Esse aí. E ela se conver... e ela foi. Eram pessoas contando esse testemunho porque ela foi assassinada. O que aconteceu? Ela se converteu. E a vila, a região que ela morava, foi todo mundo tirar satisfação. Como assim se converteu? Né? Que troço é esse? Aí a resposta dela: Jesus morreu na cruz por mim, foi o que me ensinaram. O que Maomé fez para mim? O dia que vocês responderem essa pergunta, eu volto para o islamismo. Não sobrou nada dela, mas sobrou esse legal, desse testemunho, que depois deram entrevista e outras pessoas começaram a se converter, a aceitar Jesus. Eu lembrei disso, você falando disso aí, né, nosso lixo, mas mesmo assim, Jesus morreu por nós. Exatamente. Bom, achei que nós não ia falar 20 minutos hoje.
Falamos bem. Para finalizar, você falou como ele já tem, como a gente tem esse senso, né, do que é certo e o que é errado, que Paulo escreve aos Romanos, que a gente tem em nós esse senso, né, que daí Deus é justo, as pessoas que nunca ouviram falar do evangelho vão ser julgadas à luz da sua consciência e tal. Quando o tio pede para ele entregar o bilhete, pelo menos nessas páginas que a gente leu, deu a entender que ele não vai dar o bilhete para a mãe, que ele sabe que aquilo é errado, ele sabe que vai machucar o pai dele, ele sabe. Ele não sabe pôr em palavras, né, adultério, mas ele sabe que aquilo é errado. E quantas coisas a gente imputa às crianças por achar que elas não estão entendendo o que a gente está fazendo, né? É certeza mesmo. A gente abusa da inocência, a gente corrompe a inocência delas com a nossa maldade. Pior, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É isso, Paulo. Que hora você chega amanhã aqui? Da meio da tarde, até o fim da tarde a gente chega. Venham com Deus. O Senhor Amém? acompanhe você na viagem, tá? Amém. Qualquer coisa, manda mensagem quando chegar. Avisa quando chegar para eu saber que vocês E chegaram sim, bem. Tá bom? Faz uma oração para a gente terminar esse encontro. faz sim. Senhor, obrigado por este dia, obrigado pela nossa saúde, obrigado por todos aqui presentes, obrigado por ter enviado o seu filho para morrer por nós na cruz. A gente merece o inferno, mas pela tua graça e misericórdia a gente tem uma segunda chance para ter uma intimidade com o Senhor, para ser a tua imagem e semelhança. Então tenha misericórdia de nós, cubra-nos com teu sangue, abençoa as nossas vidas, os nossos planos, projetos, nossos familiares, nossos cônjuges, nossos amigos. Acima de tudo, aqueles que oram e intercedem por nós, que a gente nem sabe que estão orando e intercedendo por nós. Abençoa o nosso resto de semana e que muitas pessoas possam ser abençoadas, não apenas pelo nosso trabalho, mas pelo evento final de semana do IRT, que seja o pontapé inicial para uma, por menor que seja, para uma reforma nas pessoas no nosso país. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, então se você ainda não se inscreveu no nosso aulão, Paulo tá vindo para cá amanhã para a gente estar ao vivo com você sábado às 9. Vai lá no link que está na minha bio, é gratuito. Só você entrar, se inscrever, entra lá no canal do WhatsApp para você ficar sabendo de todas as informações, tudo que está acontecendo. Inclusive, fiquei sabendo que eu estou dando um livro lá esses dias. Vai lá participar. Que Deus te abençoe. Mais tarde, às 10, a gente se encontra aqui para a nossa última aula, aquecimento da imersão de sábado. Eu vou ensinar hoje um pouco. A gente vai conversar sobre a existência de Deus. Como que a gente pensa a existência de Deus? Certo? Um beijo, beijo, Paulo querido. Beijo, gente. Beijo, Vi. Tchau, gente.